Boa noite, irmãos. A paz seja com todos, amém? Amém. Antes de mais nada, eu quero agradecer muito o convite. Eu me sinto muito honrado de trazer-lhes uma palavra que verdadeiramente possa nos edificar. Amém? O meu nome é Fabiano Santiago, eu sou de Suzano mesmo. Eu pertenço à igreja Yeshua Church. É um nome um pouco complexo, mas Yeshua quer dizer Jesus e Church quer dizer igreja, tá bom? Eu estou lá há aproximadamente 7 meses e antes dela eu permaneci por cerca de 30 anos na igreja do Evangelho Quadrangular, no Jardim das Oliveiras, no Itaim Paulista. E como mudei para Suzano, acabou ficando longe, então hoje faço parte de uma igreja que é próxima da minha palavra, próxima da minha casa e principalmente próximo da palavra, amém? Eu recebi o convite através do irmão Rafael. Os nossos filhos estudam juntos e nós acabamos de nos conhecer e graças a Deus houve uma afinidade porque nós temos em comum o amor pela palavra de Deus, amém? Agora já apresentado, nós vamos realmente ao que interessa, tá bom? Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, ou se você tem aí um celular, em Marcos no capítulo 1, no versículo 40. Marcos capítulo 1, versículo 40. Marcos capítulo 1, versículo 40. Amém? Posso ler? Amém. A minha é a nova versão internacional e o texto diz assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Amém. Feche os seus olhos. Pai amado, eu quero te agradecer o privilégio de estar neste lugar para te louvar, para te bendizer. Eu quero te agradecer por esse povo sedento da tua palavra. E eu quero te pedir, como de costume, Senhor, em nome de Jesus, mostra-nos a verdade. Nós queremos ouvir a tua verdade. Nós viemos aqui para ouvir a tua verdade. Fala conosco. Em nome de Jesus, desliga o Fabiano, liga o teu Espírito Santo neste momento, meu Pai. Fala com cada um de nós e que essa palavra seja como uma flecha no coração de cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos. Quem estiver em pé pode se sentar. Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, enquanto eu preparava essa mensagem, eu me recordava dos tempos de criança. Não faz tanto tempo assim, vocês podem ver, né? Não cheguei aos 50 anos ainda. E eu lembrava que toda vez que quando criança queria alguma coisa, a mãe ou o pai ele sempre dizia: tem que merecer. Glória a Deus. Não é assim? Se não merecer, não vai ganhar. E quando o pai ou uma mãe diz isso a uma criança, o que acontece com ela? Imediatamente ela passa a tomar muito, mas muito cuidado em todas as suas atitudes. Porque qualquer deslize, ela está sujeita a perder aquele prêmio que ela tanto queria, não é assim? Mas o que acontece logo depois que ela ganha o presente tão esperado? Ela deixa de lado todo aquele cuidado e ela pode até voltar a errar. Deus é bom. Ela perde aquele cuidado e ela pode se tornar novamente uma criança mal criada, mal educada. Ela pode voltar a ser desobediente,
justamente porque ela já ganhou aquele prêmio que ela tanto queria. Nessa noite o Senhor ele quer nos ensinar algumas coisas a esse respeito através desse texto que nós acabamos de ler. Então o texto que nós lemos ele foi registrado por João Marcos e de acordo com a tradição, esse foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Foi escrito por volta de 70 depois de Cristo e o livro de Marcos ele está registrado dentro de um grupo de livros que é chamado de Evangelhos Sinóticos. Esse grupo é formado pelos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E eles são sinóticos porque eles trazem muitas semelhanças. Eles olham para a vida de Jesus com a mesma perspectiva. Então eles trazem muitas semelhanças entre si. E é interessante que Marcos, ele não foi testemunha ocular do ministério de Jesus. Ou seja, ele não viu as obras de Jesus. Ele não estava presente. Mas ele registrou em seu livro as memórias de Pedro, que, como nós sabemos, foi um discípulo extremamente próximo do Senhor Jesus. Então, em seu livro, Marcos, ele não gasta muito tempo com o nascimento de Jesus, ele não gasta tempo com José, com Maria, ou com a infância de Jesus. Marcos é um livro de ação. Os milagres têm grande destaque. Os milagres mostram o poder de Jesus, um poder capaz de mudar vidas. E eu quero te dizer que isso não mudou. Ele ainda tem o poder de transformar vidas. Amém, queridos? E no texto que nós lemos não poderia ser diferente. Jesus, ele tem um encontro com um homem. Esse homem nós nem sabemos sequer o seu nome, mas o que nós sabemos é que o curso da sua vida foi mudado. O curso da sua vida foi alterado depois desse encontro. Porque não há ninguém que tenha um encontro verdadeiro com Jesus Cristo de Nazaré e permaneça da mesma forma. Porque Ele, e só Ele, tem o poder de mudar vidas. Amém, queridos? Posso ouvir glória a Deus? Eu quero que você acompanhe comigo o versículo 40. Marcos capítulo 1, versículo 40. Novamente nós vamos ler. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. O texto nos diz respeito a um leproso. Qual era o seu nome? Não sabemos. Ele era filho de quem? Porque naquela época era comum as pessoas decorarem a sua genealogia, né? Mas Marcos não se preocupa em nos dizer de quem que ele era filho. Quantos anos esse homem tinha? Não sabemos. São muitas perguntas, mas poucas respostas, porque a Bíblia não traz esses detalhes. Mas a Bíblia diz que esse homem era um leproso. E isso já nos diz muito da condição que aquele homem vivia, ou melhor dizendo, da condição que aquele homem sobrevivia. Então, no tempo de Jesus, o que era? O que representava essa tal lepra? Bom, na época de Jesus, a lepra era uma doença terrível. E o pior, era uma doença incurável e sem qualquer tratamento capaz de amenizar os seus danos. Desde o momento em que era diagnosticado, o leproso era privado do convívio das pessoas e eles eram obrigados a viver em lugares isolados, como cavernas afastadas dos povoados, ou até mesmo fora do povoado. Se porventura um deles andasse, ou tivessem que andar no meio das pessoas, eles teriam que tocar um sino para avisar que estava passando ali um homem imundo, alguém contaminado pela lepra. Queridos, se há uma palavra que possa definir essa condição, essa palavra seria humilhação. Porque era uma situação muito humilhante.
um estado considerado de grande impureza e um agravante, um problema que não tem solução. Ou melhor dizendo, um problema que não tinha solução. Porque aquele homem leproso, com a vida toda destruída, com a vida toda bagunçada, encontrou o dono da solução. Amém? Glória a Deus. O texto vai dizer que o leproso aproximou-se de Jesus e de joelho suplicou-lhe. Glória a Deus. Glória a Deus. Aproximou-se de Jesus e de joelho suplicou-lhe. A impressão que nos dá é que de alguma forma esse homem já conhecia Jesus. Aleluia. Porque não é para qualquer um que você suplica. Não é para qualquer um que você se ajoelha. O dicionário vai dizer que um dos significados de súplica é um pedido insistente, humilde e desesperado. Chama atenção, chama muito a minha atenção a palavra desesperado. Porque talvez fosse a sua última esperança. Talvez fosse o seu golpe de misericórdia. Talvez ele tinha visto em Jesus a sua única e a sua última luz no fim do túnel. Ele só não sabia que Jesus não era só um raio de luz. Era o verdadeiro sol da justiça que estava na sua presença. Glória a Deus. E ele suplicou de joelhos. Aleluia. Se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, podes purificar-me. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu quero que você guarde no seu coração a primeira lição. O seu foco precisa estar na direção correta. Aleluia. Um pastor americano chamado Steve Lawson, certa vez ele disse: se eu olho para mim, eu me deprimo. Quando eu olho para os outros, eu me iludo. Quando eu olho para as circunstâncias, eu me desencorajo. Mas quando eu olho para Cristo, eu me completo. O nosso olhar deve estar em Jesus, porque é Ele que resolve. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu confesso aos irmãos que toda vez que eu prego, eu me converto mais ainda. Porque eu sinto muito forte a presença do Senhor. Quantos estão sentindo a presença do Senhor? Levanta a mão aí. Glória a Deus, aleluia. Está com a Bíblia aberta? Acompanhe comigo o versículo 41. O texto diz assim, ó: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero. Calma. Calma que aqui tem muita coisa para a gente digerir. Eu vou começar pela frase cheio de compaixão. Tá bom? Cá entre nós, você não fica emocionado ao ler isso? Você sabe o que quer dizer a palavra compaixão? O dicionário vai dizer que compaixão é um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia do outro. A compaixão, ela gera um desejo de diminuir a dor do outro, gera um desejo de arrancar com as próprias mãos a dor do outro. Então preste atenção no que nós acabamos de ler. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero. O texto simplesmente está dizendo que aquele que ocupa o maior trono, o trono mais alto entre todas as eternidades, olha para aquele homem desgraçado e nutre dentro de si um sentimento de piedade, um sentimento de misericórdia, e se compadece daquela tragédia. Não é à toa que diante do pedido do leproso, Jesus, se quiseres pode purificar-me, ele responde: quero, eu quero muito, seja purificado. E o texto vai dizer que imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Porque é isso que o meu Jesus faz.
E essa é a segunda lição que eu quero que você guarde no seu coração. Ele está sentado no mais alto trono. Não há nada e nem ninguém que se aproxime do seu poder. Entretanto, Ele te conhece, Ele se preocupa, Ele se importa com você. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Marcos capítulo 1, versículo 43. Eita glória! O texto diz assim: em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Olha, não conte isso a ninguém, mas Glória a Deus! vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Eu não sei para vocês, mas eu acho muito curioso Marcos utilizar o termo severa advertência. Porque daí Marcos ele faz questão de deixar a conversa muito séria, não é? Em seguida Jesus o despediu com uma severa advertência. Eu acho curioso que no versículo anterior temos a compaixão, mas agora nós temos uma severa advertência. Parece até um tanto contraditório, né? Mas o que é que diz essa severa advertência? O texto diz assim, olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Então, antes de voltar para sua família, antes de comemorar, antes de confraternizar, antes de qualquer coisa, aquele homem tinha um procedimento que ele deveria ser seguido. De acordo com a lei de Moisés, que está registrada em Levítico, capítulo 13, depois você pode ler, caso um leproso se torne curado, ele deve apresentar-se ao sacerdote, que vai examiná-lo e que finalmente vai liberá-lo para conviver, para andar em público e deixar de ser apontado como alguém impuro. Então Jesus, um profundo conhecedor das leis, um profundo sabedor das normas do judaísmo, depois da cura, severamente o adverte que primeiro faça a sua obrigação de apresentar-se ao sacerdote. Eu fico imaginando uma pessoa que não tem intimidade com o texto bíblico, eu fico imaginando uma pessoa que ainda não conhece a Bíblia, está lendo esse livro como um livro qualquer, e a pessoa primeiro vê Jesus curando aquele homem, a pessoa vê Jesus tendo compaixão daquele homem, compaixão da condição daquele leproso, e se emocionando com essa história linda. E após a orientação de Jesus, eu tenho certeza que a pessoa esperaria ler. E depois das orientações de Jesus, o ex-leproso foi ao templo de Jerusalém cumprir com o que Jesus mandou, ou cumprir com o que manda a lei. Não é assim? Qualquer um esperaria o mínimo de gratidão. Qualquer um esperaria o mínimo de obediência como forma de gratidão. Mas, a despeito do bem que Jesus fez pelaquele homem, aquele homem, ele faz totalmente o contrário. O texto vai dizer totalmente o contrário. Acompanhe comigo, Marcos capítulo 1, versículo 45. Diz assim: ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Então Jesus disse: olhe, não vai contar isso para ninguém. E o ex-leproso faz. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia.
É interessante que durante a minha explicação eu disse que no tempo de Jesus não tinha tratamento para lepra. O tratamento paliativo era ficar fora da cidade, em lugares solitários. Mas agora, por conta da desobediência daquele homem, o texto vai dizer que é Jesus que se isola. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, é Jesus que não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Então talvez agora você esteja pensando, mas Fabiano, ele ajudou a multiplicar o Evangelho, ele ajudou a compartilhar os feitos de Jesus. Querido, os fins não justificam os meios. Não há qualquer benefício que justifique a desobediência. Escute bem, não há qualquer benefício que justifique a desobediência. Eu estou entendendo, Jesus. Em 1 Samuel, no capítulo 15, a Bíblia vai nos contar a história do rei Saul. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel. E eu costumo dizer que o rei Saul era o homem segundo o coração dos homens. Não é? Os homens que o escolheram como rei. Então Deus, certa vez, ele ordenou a Saul que destruíssem um povo chamado Amalequitas. Isso por conta de uma situação que ocorreu muito lá no passado, na ocasião em que o povo de Israel estava saindo do Egito. Então a orientação do Senhor era extremamente clara. Está registrada em 1 Samuel 15:3. Diz assim: vá, ataque os amalequitas e destrua completamente tudo o que eles têm. Não tenha dó nem piedade. Mas quando você lê o texto, você vai ver que Saul, ele viu umas vaquinhas, ele viu umas ovelhas, ele viu umas cabras, e ele decidiu levá-las embora. E a sua desobediência ofendeu o Senhor. Quando interrogado pelo profeta Samuel, Saul disse que a sua intenção era fazer uns sacrifícios para o Senhor. Só que em 1 Samuel 15:22, prontamente o profeta Samuel vai responder: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Não há qualquer benefício que justifique a desobediência. Deixa eu te contar uma coisa. Tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Quem escreveu foi o Gary Chapman. E nesse livro ele defende que algumas pessoas têm uma linguagem mais evidente que a faça se sentir mais amada. Então as 5 linguagens do amor são palavras de afirmação, tempo de qualidade, toque físico, 4, atos de serviço, e a 5ª são os presentes. Então a primeira linguagem do amor é palavras de afirmação. São aquelas pessoas que se sentem mais amadas quando elas são elogiadas, quando elas recebem palavras de encorajamento. São as palavras que têm como principal linguagem do amor palavras de afirmação. A segunda é o tempo de qualidade. Então são pessoas que se sentem mais amadas quando você gasta um tempo com ela, quando você deixa ela desabafar, quando você gasta um tempo útil, um tempo de qualidade com ela. A terceira é toque físico, que são aquelas pessoas que são mais amadas quando se sentem tocadas, com carinho. Sabe aquelas pessoas que você conversa e ela fica tocando? Tem gente que não sabe falar sem tocar, né? Possivelmente, a linguagem do amor mais evidente é o toque físico. A 4ª linguagem são os atos de serviço. São aquelas pessoas que se sentem amadas quando você faz alguma coisa para ela. Então quando a minha esposa fala assim: olha, passei aquela camisa que você gosta, fiz aquela janta que você gosta, a pessoa se sente amada com atos de serviço.
E a última é a quinta, são os presentes. São aquelas pessoas que elas se sentem mais amadas quando você passa na frente da Cacau Show e aí você compra um chocolatinho e fala: olha, lembrei de você. Não é pelo preço, é só pela lembrança. A pessoa se sente mais amada quando você a lembra e dá uma lembrancinha para ela. Só que a Bíblia vai dizer que também tem uma linguagem de amor específica para Jesus. Uma linguagem que faz Jesus perceber que nós o amamos. Sabe qual é? Ela está registrada em João no capítulo 14. O capítulo 14 de João é aquele que nos traz a maior promessa. A maior promessa. É claro que o Senhor pode nos dar prosperidade, Ele pode nos dar saúde, Deus pode nos dar muita coisa. Mas é nessa promessa que o crente tem que se agarrar. Está em João 14:1, que diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito: ei, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Isso é maravilhoso. Essa é a principal promessa que o crente tem que se agarrar. E no capítulo 14, no versículo 15, Jesus nos revela qual é a sua linguagem do amor. Ele diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Aleluia. E no versículo 21 ele reforça: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Querido, isso não tem preço. Não há benefícios que justifiquem a desobediência. Não há benefício que justifique a perda desse amor. Olha, ouvir eu te amo da mulher amada é maravilhoso, mas ouvir que aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele, não tem preço. É um amor impagável. E sabe o que eu aprendo com isso? Essa é a terceira lição. É melhor obedecer e usufruir deste amor. Amém, querido? É melhor obedecer e ser amado do Pai. Amado do Pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Querido, eu já estou terminando. Só para concluir, nós aprendemos 3 lições muito fortes hoje. E se você aprender essas 3 lições, eu saio daqui com um desejo, com um dever cumprido. A primeira delas diz respeito ao nosso foco. O nosso foco está em Jesus. O nosso foco não está no governo. O nosso foco não está nas dificuldades. Nós não dependemos dos nossos empregos. A verdade é que o nosso foco ele deve estar em Jesus. Jesus é o nosso objetivo e deve ser a nossa dependência. Nós devemos depender única e exclusivamente do Senhor Jesus. Amém? Segunda lição: não há nada no mundo que fuja dos olhos do Senhor. Não importa o quanto nós somos pequenos, Ele nos olha, Ele se importa conosco. Era assim quando foi homem e é assim como Deus. Ele nos conhece e Ele se importa com cada um de nós. Amém? E por fim, nós aprendemos que como uma criança, após conseguir o que nós tanto queríamos, muitas vezes nós nos esquecemos da orientação e nos esquecemos de obedecer ao Senhor. O fato é, será que existe alguma forma de sermos obedientes a Deus e assim demonstrarmos o nosso amor por Jesus? Meu Deus. Há alguns dias eu ouvi um pastor ministrando e ele dizia o seguinte: nós sabemos que a origem da desobediência foi no Éden.
né? Nós sabemos que lá foi o começo de tudo. Em João, no capítulo 14, versículo 6, o texto diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida? Porque lá no Éden, Satanás entrou no jardim, entrou na serpente, foi até Eva e contou uma mentira para ela. Essa mentira gerou uma morte. Quando gerou a morte, eles foram expulsos do jardim. E o texto diz que no caminho da árvore da vida, Deus colocou um querubim com uma espada, fechando o caminho. Então, resumindo, houve uma mentira que gerou a morte, fechando o caminho. Então, caminho fechado porque houve uma mentira e gerou a morte. Caminho fechado porque houve uma mentira e gerou uma morte. Só que daí aparece Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, Jesus é o caminho aberto. Eu sou a verdade absoluta. Eu sou a vida plena. Então tudo que Adão perdeu no Éden, Jesus devolveu na cruz. Tudo que Adão perdeu no Éden, Jesus devolveu na cruz. E o que ele nos pede? É só se arrepender, porque Jesus já pagou por esse preço. Amém, querido? Feche aí os seus olhos, eu quero orar por você. Pai amado, Pai querido, Santo Deus, eu não tenho palavras para te agradecer pela tua revelação. Eu não tenho palavras, meu Pai, que possa expressar a alegria no meu coração de ter o privilégio de falar do teu amor, de falar da tua palavra. Santo Deus, nós estamos aqui como pessoas que não merecem, porque nós não merecemos, Pai. Porque sou mentiroso, meu Pai. Porque sou invejoso, meu Pai. Porque caio e que tropeço constantes vezes. Mas o Senhor é misericordioso. O Senhor é misericordioso com cada um de nós. O Senhor se fez maldito para que nós pudéssemos, meu Pai, sermos benditos, sermos chamados filhos de Deus. Pai, eu quero apresentar esse povo, Santo Deus, um povo sedento por Ti, um povo sedento pela libertação, um povo sedento pela Tua sabedoria. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos libertar do pecado, que o Senhor possa tirar a tristeza, que o Senhor possa tirar, meu Pai, qualquer distração, que o Senhor tire a depressão e que o Senhor restitui as nossas vidas, meu Pai. Oh Senhor, nós não queremos ser quem nós queremos ser. Nós queremos ser quem o Senhor nos idealizou. Nós queremos cumprir o teu projeto. Nós queremos ser o teu projeto, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar e nos levantar em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor.